Olá, gente, tudo bem? Professora Mariana Trivelloni aqui, e hoje nós vamos para mais uma aula do nosso curso de Direito Civil Descomplicado aqui da Cultive. Hoje nós vamos para a nossa aula número 26, tratar sobre inventário e partilha. Então vamos lá. Já na última aula conversamos um pouco sobre testamento, sucessão legítima, sucessão testamentária. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o inventário. Bom, vamos lá, né? Sobre o inventário judicial, ele é o processo judicial tendente à relação, descrição, avaliação e liquidação de todos os bens pertencentes aos decujos ao tempo de sua morte para distribuí-los entre os seus sucessores. Os artigos aqui expostos, o 1785 trata de que a sucessão, né, o inventário tramitará na cidade, no lugar que houve o falecimento. Então, se a pessoa morava em São Paulo, mas a família faleceu em São Paulo e a família inteira mora em outra cidade, por exemplo, ainda vai ter que seguir em São Paulo, que é o último domicílio do falecido, tá? O último domicílio, o último lugar que a pessoa morou. O 1796 fala que o tempo que o inventário tem que ser aberto, né? Há um prazo para o inventário judicial até o extrajudicial ser aberto a fim de que se evite a multa. Temos 60 dias para entrar com o inventário para que não entre a multa de 10%, tá bom? Em cima do imposto do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão por Mortes e Doação. Porque a gente usa, né, no caso, é para doação também o ITCMD, mas a gente usa para mortes causa nesse caso. Também nós temos o artigo 1987, que diz que, salvo disposição testamentária em contrário, o testamenteiro que não seja herdeiro ou legatário terá direito a um prêmio que, se o testador não houver fixado, será de 1 a 5%, arbitrado pelo juiz sobre a herança líquida conforme a importância dela e maior ou menor dificuldade na execução do testamento. Ou seja, o testamenteiro, aquela pessoa que ajudou o testador, né, que ficou responsável por isso, ela tem direito a um prêmio se não for fixado pelo testamento. E o artigo 1980 e 89, que diz também que reverterá a herança ao prêmio que o testamenteiro perder por ser removido ou por não ter cumprido o testamento. Bom, aqui nós temos também o artigo, no CPC, o artigo 611, que trata sobre inventário. Diz que o processo de inventário e de partilha deve ser instalado dentro de 2 meses, a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos de ofício a requerimento da parte, tá? Então vamos lá. Depois que abriu o inventário dentro desse prazo, preservando esse prazo dos 2 meses, tem a nomeação do inventariante. Inventariante é aquela pessoa que vai cuidar do inventário, que vai ser a dona do inventário enquanto tramitar o processo. Pode ser um herdeiro, pode ser alguém denominado pelo juízo. É aquela pessoa que ela é responsável por pagar todas as dívidas do espólio. Espólio é o conjunto de bens que o inventário deixou, tá? Vamos seguir. A função do inventariante aqui, né? Administrar e representar ativa e passivamente a herança até a homologação da partilha. O inventariante, ele tem responsabilidades. Se ele não cumpre essas responsabilidades, como ele faz uma má administração, ele não representa ativa e passivamente a herança, esse espólio, ele pode ser retirado. Então, essa é a sanção que ele pode ser retirado do inventário e não ser mais inventariante. E ele também tem que assinar um termo de inventariância, ou seja, se comprometendo com esses tópicos que a gente está narrando aqui. Bom, depois disso, há a citação dos interessados, ou seja, normalmente os herdeiros, né? A avaliação dos bens inventariados. Isso nós estamos falando em inventários que há problema, ou seja, que não há consenso entre os herdeiros, há discussão, há inventários que duram anos, mais 20, 30 anos, por conta das condições dos herdeiros, dos bens, tudo isso, tá? Depois, as declarações finais do inventariante, ou seja, ele faz um compilado de tudo que aconteceu, da partilha, tudo, das primeiras declarações que ele falou antes. Depois, a liquidação dos impostos. Acabou o inventário judicial e aí depois ele fica a partilha, tá? Nós temos também dentro do inventário outros tipos, né? Que é o arrolamento, que é um processo de inventário simplificado, caracterizado pela redução de solenidades. É um procedimento mais curto, quando o valor é menor, é o arrolamento, tá? Também temos inventário negativo. O inventário negativo é um modo judicial de se provar para determinado fim que não há bens a serem partilhados, que o falecido não deixou bens. Por exemplo, alguém está falando que tem bens a partilhar da pessoa e fala, não, ele não tem bens. Aí faz o quê? Um inventário negativo. Existe, principalmente para fins assim de impostos. É importante fazer o inventário negativo. Mas se todos os herdeiros
forem maiores, capazes e concordes, e não houver testamento, pode-se fazer um inventário extrajudicial, que normalmente é feita com partilha amigável, por escritura pública, ou seja, no cartório de notas, que constituirá título hábil para o registro imobiliário. Está previsto no artigo 610, parágrafo 1º do CPC. Porém, entretanto, essa resolução 571 de 2024, ou seja, super recente, ela do CNJ autoriza a realização de inventários extrajudiciais em cartórios, mesmo quando há menores ou incapazes entre os herdeiros. Porém, é necessário que o cartório remeta a escritura pública de inventário ao MP. O MP avaliará a divisão e, se considerar injusta ou se houver contestação, a escritura será submetida ao judiciário. O tabelião também deve encaminhar a escritura ao juízo competente se tiver dúvidas sobre a validade. Então, é um caso que o CNJ fez, né, essa resolução, para acelerar, deixar os processos mais dinâmicos, as coisas menos demoradas, que não tenha tanta morosidade, já que a justiça é morosa. Então, assim, para evitar, para deixar algo descomplicado, houve essa resolução. Só que ainda o MP precisa falar, o que é super certo, porque o MP ele não é o fiscal, ele não atua como fiscal da lei e ele atua como fiscal em relação a processos, a demandas que envolvam menores. Então, nada mais justo e importante que ele se manifeste e dê o ok ou não deu ok na partilha. Se a partilha foi prejudicial ou não estiver, por exemplo, cumprindo a lei, o MP vai falar e vai mandar para o judiciário pode negar o procedimento, tá bom? Mas é importante que isso tenha sido liberado para facilitar as questões que estiverem tudo de acordo, né? Bom, agora vamos falar um pouco sobre a partilha, né? A partilha, ela é a etapa final do processo de inventário, em que o patrimônio deixado pelo falecido, que é o de cujos, é dividido entre os herdeiros e os demais beneficiários, de acordo com as regras legais ou o que estiver disposto no testamento, se existir testamento. Esse procedimento visa transferir formalmente os bens, direitos e obrigações do falecido aos seus sucessores, tá? Como a gente falou, a partilha pode ser amigável se for um inventário amigável, né? Se for feito o procedimento, se for um inventário judicial, vai ser uma partilha judicial. A partilha tem que respeitar algumas regras, né? Como a herança legítima, né? Que metade do patrimônio, que a gente chama de legítima, que é a metade do patrimônio, ela é destinada obrigatoriamente aos herdeiros necessários, que são os descendentes, os ascendentes e os cônjuges. Os herdeiros, eles recebem a totalidade ou uma fração do patrimônio deixado pelo falecido após o pagamento das dívidas e dos encargos. Os herdeiros necessários são os descendentes, os ascendentes e os cônjuge com direito à legítima, que é essa metade do patrimônio que não pode se dispor, né? Já os herdeiros legítimos são determinados pela ordem de sucessão legal, que a gente estava falando sobre a ordem de vocação hereditária, tá? Depois de respeitada a legítima, né? E nós temos também os herdeiros testamentários, que são aqueles que recebem bens por disposição testamentária, ou seja, o que estiver constando no testamento. Mas também nós temos os legatários, que são os beneficiários de bens específicos ou valores determinados em testamento, sem participação na herança como um todo. Ou seja, como eu disse no exemplo na aula passada, eu te dou essa caneta caríssima tal. Eu te dou uma quantia em dinheiro específica, é um bem específico, pode ser em valor determinado ou um bem específico, tipo um bem móvel, tá? Ou até um bem imóvel, mas é uma coisa específica, tá? Então é importante a gente entender aqui nessa tabelinha, a diferença entre o herdeiro e o legatário. A base legal do herdeiro está na lei ou no testamento, também o herdeiro pode também ter deixado o bem. Não, é importante a gente destacar que no testamento, o testador ele pode deixar coisas a mais para o herdeiro também, tá? Ele não precisa necessariamente só deixar para o legatário, ele pode deixar para o herdeiro que já era herdeiro por meio da legítima, ele pode receber uma parte maior também por conta de um testamento. Então, só tem que se respeitar a legítima da parte dele, tá? Ele não pode receber menos do que a lei permite, mas mais ele pode receber, se for pelo testamento. Vamos lá, os legatários exclusivamente pelo testamento. Se não houver menção a qualquer legado deixado pelo testador, não existe legatário, tá? A participação. Nos herdeiros, eles recebem frações do patrimônio total, enquanto os legatários recebem bens ou valores específicos. E a responsabilidade. Os herdeiros, eles são sujeitos ao pagamento de dívidas, ou seja, primeiro pagam as dívidas para depois receberem a herança. Já os legatários, eles não respondem por dívidas do espólio, a menos que no artigo 645 fala que o legatário é parte legítima para manifestar-se sobre as dívidas do espólio.
quando toda a herança for dividida em legado, ou seja, só for legado, ele também vai responder pela dívida, se existir dívida. Ou quando o reconhecimento das dívidas importar redução dos legados. Nesses casos, ele é parte legítima para manifestar sobre a dívidas do espólio, tá bom? Então, gente, acredito que seja isso. É isso mesmo. Nós terminamos nossa aula por aqui. Estou à disposição. O que precisarem, qualquer dúvida, estudem bastante. Essa parte de sucessão é bem importante. A gente colocou em aulas menores para a gente fazer uma revisão dos pontos mais importantes e o que mais cai na OAB. Mas a sucessão como um todo, como toda a matéria, ela é muito importante, existe muitos detalhes. A gente precisa aprender a fazer conta para partilhar os bens, fazer árvore genealógica para o parentesco no direito de família. Então, assim, vamos revisando aos poucos tudo isso para que cheguemos na OAB, principalmente na primeira fase, que a gente consegue falar um pouco sobre tudo, que vai cair com força o direito civil, para que a gente esteja preparado e para que numa segunda fase, quem for fazer civil já consiga já ter estudado um pouco sobre isso. Bom, fico por aqui, estou à disposição. Tchau, até mais!